Olá, comunidade de Paz e Bem, Pós-TV 247, Canal Filosofia e Movimento. Eu sou Carla Pavão e estamos aqui hoje para falar sobre possessão e exorcismo, com a Fernanda Carlos Borges, que é professora e que acabou de lançar um livro que se chama O Legado de Gaiás, em comemoração aos 100 anos. Se você curtiu, se você quer conhecer mais sobre esse assunto, compre o livro dela, editora Sumos. Mas hoje nós vamos falar sobre possessão e exorcismo. Vamos lá, tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Carla? Tudo bem, gente da comunidade? Saudações! Então, vamos lá. Possessão e exorcismo é um assunto muito interessante, né? Muito instigante. E eu vou trazer para vocês um estudo, assim, uma teoria de um antropólogo que se chama Thomas Zordas, que ele da Universidade de San Diego, nos Estados Unidos. E ele faz uma pesquisa na antropologia dentro desse paradigma, que é o que eu estou trabalhando com vocês desde o início, né, desses vídeos, que é o paradigma corpóreo, de entender como que os fenômenos da consciência, da cultura, da linguagem têm a ver com o modo como o nosso corpo produz, né, conhecimento, linguagem, subjetividade, etc. Então, é dentro dessa perspectiva que ele tem uma teoria, fez uma pesquisa sobre isso, que eu acho muito interessante, porque tem muito a ver com essas coisas que que eu venho estudando e que eu estou apresentando aqui para vocês, né? E aí, o que é isso? Assim, ele vai olhar o fenômeno religioso da incorporação, né, ou da possessão e do exorcismo, desse ponto de vista restrito ao que o corpo humano faz, né, pode fazer em termos de linguagem, de cultura, subjetividade, etc. Certo? Então, eu acho muito interessante porque, embora ele tenha estudado isso dentro do ambiente religioso, isso pode ser aplicado em outros aspectos da vida que eu acho que o próprio Gaersa fazia, né, quando ele tentou entender a consciência humana e a linguagem com base no sistema sensório do motor, né? Então, esse cara, o Xordas, o que ele fez, né? Ele fez uma pesquisa em igrejas neopentecostais norte-americanas que tem como prática a questão do exorcismo, né? Então, e aqui no Brasil também, né? A gente vê até, tem vídeos no YouTube e tal, que as pessoas incorporam, e aí o pastor faz o exorcismo. E aí ele foi tendo em perspectiva esse paradigma corpóreo para fazer uma análise, um estudo e tentar entender melhor este fenômeno da incorporação, né, e do exorcismo, né, ou da possessão e do exorcismo. Bom, ele fez essa pesquisa nos ambientes, nessas 3 igrejas. Ele frequentou 3 igrejas para acompanhar isso. Neopentecostais cristãs. Mas a gente sabe que isso acontece em várias religiões diferentes, né? Desde as religiões primitivas, xamânicas e tal, até religiões contemporâneas, como o espiritismo, como a Umbanda, enfim, muitas práticas religiosas têm essa questão, né? Das incorporações ou das possessões e do exorcismo. Tá. Então, dito isso, vamos para a pesquisa específica deste cara. Então, ele foi observando isso dentro dessas 3 igrejas que ele frequentou. E aí, ele vai trabalhar com a seguinte ideia, que é o que eu vou apresentar para vocês hoje, pensarem nisso. Olha, o que eu vou dizer para vocês não leva em conta a questão transcendental de verdade, né? Porque o cara está tentando olhar de uma perspectiva material, materialista, como uma coisa, assim, o que o corpo, enquanto está vivo, corpo humano, né, pode produzir, dentro dessa perspectiva. Então, isso é muito interessante, porque oferece mais elementos para a gente entender esses fenômenos. Então, pode ter, de fato, o fenômeno transcendental, espiritual, tal como se fala, né? Eu não sei se fala, isso é um mistério, mas eu não descarto. No entanto, também se soma a isso essa outra coisa aqui que é muito interessante, vocês vão ver as implicações disso. Então, olha só, primeira coisa, vamos imaginar que tudo que está em torno da vida humana é a cultura, né? São as produções da cultura, todos os objetos, todas as formas de produção, todas as máquinas, a linguagem, o imaginário, a etiqueta, os gestos, né? A forma como a gente vai se educando para sentar de tal maneira, fazer tais gestos, tudo isso é produção da cultura humana, da inteligência humana, da adaptabilidade humana, certo? Certo.
Só que é o seguinte, é muito interessante a gente começar a entender também que tem uma outra coisa que a gente não pensa muito como cultura, mas que sobrevive, mas que é cultura do corpo, e que também se perpetua ao longo do tempo, por muitas gerações e a distância e tal. Que é o seguinte, que é aí o que ele fala, né? Esquemas motores como formas da cultura. Esquemas motores. Só que assim, então você imagina que em algum momento da vida, da sociedade, da história, se produziu algumas formas de corpo, de ser, personagens do teatro, né, contemporaneamente personagens do cinema, posições, funções sociais, que tem toda uma coreografia, toda uma performance, né, de corpo, de posição. Tem todos os heróis de guerra, todos os inimigos de guerra, tudo. Então, quando a gente pensa nessas imagens, por exemplo, eu vou imaginar a Madre Teresa de Calcutá, né? Imagino a Madre Teresa. A Madre Teresa, ela é uma forma, né? Eu imagino ela é uma imagem. Essa imagem tem uma forma, ela tem uns gestos, ó. Eu sou capaz de, né, tanto que no teatro um ator é capaz de imitar. Uma atriz poderia fazer a Madre Teresa, certo? E alguém assistir e tendo que conheceu a Madre Teresa, nossa, fez igualzinho mesmo. Ou seja, ela incorporou o esquema motor Madre Teresa, certo? Só que esses esquemas motores, eles não são só a Madre Teresa, eles estão em muita coisa na nossa vida. Então, por exemplo, como é que a nossa cultura diz que um corpo de mulher deve fazer, se pôr, se gestualizar, né? Então, quando a gente pensa na imagem da mulher ideal, por exemplo, né, que o Robinho falou outro dia, essa imagem de mulher ideal é um esquema motor, né? Ela tem que fazer tais gestos, ela tem que falar de tal maneira, ela tem que sorrir de tal forma, ela tem que se calar. Tudo isso são esquemas motores, certo? E que ele quer que a gente incorpore esses esquemas motores. O Robinho, né, quando ele fala as feministas não são mulher de verdade, porque elas não estão incorporando este esquema motor mulher de verdade, certo? Enfim, tem esquemas motores como produto da cultura, que estão aí no nosso imaginário, certo? Então, de repente, Elvis Presley, quando ele surge rebolando, né, ele traz para a cultura um esquema motor que era mais ou menos inédito ali para as pessoas brancas, porque os negros já dançavam, já rebolavam, né? Mas então Elvis vira essa imagem, de repente as pessoas que estão ali muito ouvindo Elvis, curtindo Elvis, fãs do Elvis, os meninos, estão incorporando este esquema motor Elvis Presley, e esse esquema motor vai ajudar a constituir a identidade das pessoas. Sem querer, a gente imita, né? Então, por exemplo, até outro dia a gente estava conversando numa das lives de lançamento do livro, duas pessoas que colaboraram com o livro lembraram da... Como é que é o nome daquela atriz que usou o biquíni na praia sem a batinha? Então, duas pessoas nas lives lembraram da Leila Diniz, né? Que, assim, depois que ela não usou mais a batinha na barriga do biquíni na praia, no Rio de Janeiro, depois de um tempo, nenhuma mulher mais usava aquela batinha. Quer dizer, a imagem da Leila Diniz propiciou toda uma outra incorporação das mulheres com relação à sua performance, ao seu modo de estar, de ser na praia. Certo? Tá. Então, isso só para entender, assim, então eu queria pontuar bem essa coisa, assim, esquemas motores como objetos da cultura, né? Então, eles são uma espécies de entidades independentes e que eles vão percorrendo na história, percorrendo no tempo e nos incorporando a gente, possuindo a gente ao longo do tempo. Eles são esquemas motores que têm uma certa autonomia no imaginário como esquema, e eles perduram como memória na cultura, e a gente vai, e dependendo da situação, incorporando. Então, você tem neném, de repente, quando você vê, você incorpora uma coisa que é mãe.
De repente você está fazendo gestos que a sua mãe fazia e você não queria nem fazer. De repente você está fazendo coisas que você fala, nossa, quando eu vi eu estava reproduzindo tal coisa e fazendo e tal, né? Então o nosso corpo aberto, instável, como eu já falei aqui várias vezes, também incorpora estes esquemas motores que são produtos da cultura e que têm duração como objeto da cultura, certo? Então, porque teve uma polêmica com relação a esse negócio que você está falando de corpo entre o Rodrigo Constantino e a Anitta. A partir da demissão deles, eles trocaram farpas em alguma rede social, porque ele ainda falou para ela que ela falou da filha dele, que esperava que fosse diferente, né? E ele falou que esperava que não fosse como ela, com o gesto, com as coisas que ela fazia. Então, quando você está contando isso, me lembrou Isso. esse E o caso Rodrigo recente aí dos Constantino disse que dois. se a filha dele tivesse bêbada em algum lugar, não sei o que, fosse estuprada, É. que ele punha ela de castigo ainda, que ele E castigava aí ela. a Anitta rebateu, e aí ele fez esses comentários justamente falando na performance dela, na questão do corpo, de como ela se posiciona. Então, quando você falava, eu estava lembrando do caso. Então, ela não está sendo uma mulher de verdade, ou uma mulher direita, ou uma mulher como mulher deveria ser. Ou seja, ela não está incorporada desse esquema motor, como forma da cultura que diz que, né, que não é só dizer como a mulher deve ser, mas é a incorporação desses esquemas motores que vão posicionar a gente de um certo modo ou outro no mundo, na sociedade, né, enfim, nas relações sociais. Tá. Até aí eu estou falando tudo isso só para explicar essa questão dos esquemas motores como formas de cultura, né? Reificados, coisificados, como objetos de cultura. Isso é muito interessante. Bom, mas antes, isso o Gaersa ajuda muito na teoria dele sobre o sistema sensório-motor, o sistema de equilíbrio, de produção de atitude, de forma. Ele ajuda bastante a entender como que isso se processa no sistema sensório-motor, né? Mas esse outro cara, o Xordas, ele foi estudar como que esses esquemas motores se apresentam nessas 3 igrejas que ele frequentou, neopentecostais, como demônios, que são exorcizados. E aí é uma coisa muito interessante, porque daí ele vai dizer assim, bom, o que a gente sabe não sei dos mistérios transcendentais, né? Mas a gente sabe que estes demônios, quando eles se apresentam nessas igrejas, eles têm uma forma comum que se repete em vários lugares ao mesmo tempo. Então, ele é um esquema motor como objeto de cultura. E que é conhecido, esse esquema motor, ele é conhecido por aquela comunidade, pelas pessoas que partilham aquela comunidade, e ele se manifesta e é reconhecido. Tem até nome, né? E aí, quando ele se manifesta, então eles assim, esses demônios, então o que que eles fazem? Quando eles manifestam emoções e comportamentos que são proibidos por aquela comunidade, que tem um acordo entre aquela comunidade de que aquilo ali é mal, é ruim, certo? Então, eles vão expressar vingança, ódio, rancor, às vezes sexualidade, né? E eles têm uma forma de expressar isso, né? Então, sei lá, o braço de tal jeito, a voz é de tal jeito, tem toda uma performance, um esquema motor que é a identidade dessa entidade, né? Deste ente, como esse esquema motor. Então, quando as pessoas incorporam esses esquemas motores, esta incorporação possibilita que elas expressem o ódio, o rancor, eu vou destruir, eu quero destruir ela, por isso que eu fiz ela fazer essa coisa horrorosa. Então, na medida em que esse esquema motor vai incorporando aquele corpo e ganhando uma identidade, ele também vai propiciando para a pessoa um distanciamento do eu com relação a estas emoções ou a estes comportamentos que são considerados negativos por aquela comunidade. Então, há uma dissociação desses sentimentos de um eu, então a pessoa separa, tem uma coisa que sou eu, tem outra coisa que é esta entidade, este esquema motor, que expressa estes sentimentos que não são meus. Eu não sou eu que estou com um desejo de vingança terrível. É esta entidade que está produzindo em mim esse desejo de vingança.
né? Não sou eu que tenho a inveja, não sou eu que estou com, sei lá, querendo pular cerca com o vizinho, mas é o demônio, a entidade que está produzindo em mim esses desejos, esses sentimentos que são negativos, certo? Então, quando termina o exorcismo, a pessoa está desidentificada daqueles sentimentos, daqueles comportamentos, daquelas coisas, daqueles, enfim, dessas inclinações, desses desejos considerados perigosos e proibidos para aquela comunidade. Então, não é ela, é o demônio. E aí, como acontece essa dissociação, a pessoa realmente se sente liberta. E ela cai na paz do Espírito, né? Na paz do Espírito Santo. E isso assim, ó, isso depois de ter rodado, né? Rodado, gritado, muita música, às vezes dança, muita reza, muito choro, né? Então aquilo propicia uma dissociação desses sentimentos, desses desejos, desses comportamentos que são capturados por esse esquema motor, né, no imaginário. Então isso não é meu e a pessoa se desfaz dele. Então também é um processo de relaxamento, assim, de propiciar no próprio corpo uma outra coisa e não ficar preso naquilo ali, que é aquilo que é considerado mal para aquele grupo ali especificamente. Entende? E aí, então, a pessoa relaxa. Depois ela relaxa realmente, né, na paz do Espírito Santo que eles falam. Essa paz no Espírito, bom, enfim, tem a ver com esse relaxamento que eu estava falando, e tem a ver também com, então, a pessoa respira, ela fica, é como se ela ficasse por um momento sem inclinações, sem intenção, né? Ela fica apenas ali experimentando o momento presente, liberta de todas as forças que estavam movendo a vida dela antes, né? Os sentimentos, os desejos, as obsessões, assim, no sentido de o pensamento fixo, a ideia fixa, aquilo tudo sai dela como se fosse um demônio que tem uma identidade específica como forma de movimento, como expressão de linguagem, como até tom de voz. Então, tudo isso passa a ser dessa entidade que é o demônio, e não é mais da pessoa, né? Então, isso tem uma função, né? E aí, o Gaiarsa, num livro dele que se chama Meio Século de Psicoterapia, quando ele está analisando essa questão dos esquemas motores, e aí ele, numa hora, é um livro imenso, é o último livro dele, tem uma hora que ele fala, bom, agora eu vou falar de umas técnicas que dá para fazer. Aí uma delas é exorcismo. Exorcismo. Claro que ele põe esse título brincando, mas quando a gente olha por esse ponto de vista científico, assim, né, no sentido de que não é o da crença religiosa que justifica o exorcismo, de fato isso tem uma função mesmo, né, de propiciar a pessoa desencanar, né, como se fala na linguagem popular, desencanar de certas fixações, né, ou de certos hábitos, ou de certas inclinações que para aquela comunidade dela ali vão criar problemas para ela na vida dela. Então, até aí, tudo bem. Onde é que reside o problema? Onde é que reside o problema? Quando essas igrejas, depois de fazerem um exorcismo, oferecem para a pessoa um outro esquema motor, prontinho e limitante. Então, ao invés de fazer todo esse processo do exorcismo para propiciar um corpo criativo, que vai inventar novas formas, fazer novas coisas e exercitar a sua vida criativamente, né? Elas formatam. Eles oferecem novas formas. Esta aqui é a forma. Esta aqui é a forma, essa aqui é a roupa, esse aqui é o cabelo, esse aqui é o gesto, esse aqui é o modo de sentar. Eles dão todo outros esquemas muito, tanto que vão ficando muito parecidos, né? É que essa análise, inclusive, está lá naquele livro que a gente estudou com você do Psicologia de Massas do Fascismo, né? Que eles passam a ter comportamentos, enfim, tudo igual, ser aceitos nessas comunidades, tem a importância que nunca tiveram, e daí você passa a se sentir bem, né? Aquele passa a ser o multiverso que é importante para você, não tem como. Mas capturado por uma estrutura de poder e de manipulação,
que, em outras palavras, também pode se chamar de lavagem cerebral, né? Porque você liberta a pessoa e depois sequestra. Liberta de uma coisa e sequestra noutra, né? E isso que o Cusódio estudou, que é essa estratégia do exorcismo, essa técnica, né? essa tecnologia do exorcismo que propicia essa dissociação, que põe o corpo em estado de repouso. Isso seria muito interessante na medida em que possibilitasse criatividade, né? Então agora vou dar o próximo passo e vou vendo como eu me conecto, isso assim, tentando abrir conexões criativas, responsáveis, né? A pessoa se tornar então responsável a partir daquilo ali pelas próximas produções, das suas relações, na elaboração dos sentimentos e tal, das atitudes e tal. Mas quando faz isso e depois diz, essa é a roupinha nova, e fica dentro dela, esse é o outro esquema motor, é aqui que você vai ficar oferecendo extrema segurança, né? Porque o que eles oferecem, então, é segurança, e num mundo, por exemplo, um país instável como o Brasil, ou o mundo capitalista é muito instável, esse capitalismo brasileiro, norte-americano, as pessoas têm uma vida muito insegura, né? Então, alguém que diz assim, olha, veste essa roupinha e fica segura dentro dessa roupinha, essa roupinha vai te segurar direitinho, as pessoas acreditam, né? Elas podem acreditar que isso vai ser de fato bom. Quando seria mais interessante se não fosse assim? Porque é uma captura em massa e que tem um caráter muito manipulador, né? Que a gente está vendo isso no Brasil hoje, o que eles estão fazendo. Vendo e sentindo, né? Oi? Vendo e sentindo, porque quem não está nessa roupa fica de fora. Exato, fica de fora e a pessoa defende aquilo ali. E aí, se ela tiver outros sentimentos, passar outras ideias pela cabeça, pensar em fazer outra coisa, eles vão dizer, é o demônio. Aí volta. Então, aí aquilo que ela estava querendo fazer é capturado pelo esquema do demônio, transformado, né, nesse esquema desse demônio que está tentando a pessoa para sair dali, para não seguir a lei daquele lugar. Então, só para modificar, assim, a técnica é interessante, né? Não é à toa que ela existe em todas as religiões do planeta. Mas, quando ela é submetida à lavagem cerebral, à captura de pessoas em massa, para manipulação explícita e enriquecimento da liderança, Tá bom. E é claro, eu estou explicando para vocês essa pesquisa específica do Xordas e o modo como ele, enfim, tratou dessa questão da dissociação, né, do esquema e do eu e tal. Mas essas incorporações, elas estão muito além da situação religiosa, né? É como eu estava falando, né, da Elvis Presley, como é que chama? Esqueci de novo o nome dela. Diniz, Isso, Leila da Leila Diniz. Diniz. E outras imagens, assim, por exemplo, quando as deusas que a gente fez, né? Todas essas deusas, elas são imagens, a gente imagina o corpo delas, né? Não é isso? Diana, guerreira, então a gente já, opa, começa a pensar nela, já vou ficando, né? Aí você pensa noutra, sei lá, Iemanjá, com aqueles braços, já é outro corpo, outro movimento, que me coloca num outro estado de corpo. Mas aí se eu penso, sei lá, em Ansan, já também é guerreira, já me põe a mão na cintura, me dispõe de um outro jeito, né? Essas incorporações. Então, tudo isso habita o imaginário, né? E tudo isso está no imaginário da cultura, que está dentro da nossa cabeça e no nosso corpo. E tudo isso todas as imagens percorrem aquilo que a gente vai se constituindo, né? Dentro do tempo em que a gente vive, dentro da cultura em que a gente vive. Tá, eu falei do exorcismo, mas pode ser só a incorporação também, né? Você pode invocar, se a gente está aqui conversando, você está mal, e se eu falar para você, Carla, fecha os olhos, eu tenho o poder de invocar os anjos. E eu começar, vem um anjo de luz, chegando aqui com toda a sua serenidade, toda a sua paz. Esta imagem vai produzir essa paz. Mas você não Ele é precisa nem muito da poderoso, imagem. tem uma espada para te proteger,
Mas não precisa da imagem, né? Quando a gente tenta, por exemplo, meditar, só de você começar a respirar, tá naquela posição, tentar esvaziar a sua mente, se manter no corpo, no presente, na hora você sente um impacto físico. Mas isso é outra coisa. É que sim, aí posso falar a presença do espírito, mas não. Respiração que está te limpando e tal, né? Então, essas imagens, elas têm poder e elas podem ser invocadas. Elas podem ser invocadas. E as pessoas fazem isso, né? Outro dia, uma amiga minha está falando, quando a gente ainda podia andar na rua, de noite, quando eu estou na rua, voltando do trabalho, eu imagino que tem uma luz violeta em torno do meu carro e isso protege o meu carro. Eu não sei se protege realmente, mas que ela se sente mais segura e talvez mais atenta e mais pronta para resolver qualquer coisa que ela vai se sentir. Então, vai ter poder essa luz, né? Quer dizer assim, essas imagens, elas têm poder sobre o nosso corpo, sobre o nosso cérebro, sobre a nossa imaginação e sobre as nossas disposições. Né? E, então, às vezes, não é só de fazer o exorcismo, de afastar algumas coisas que estão produzindo coisas negativas de acordo com aquele meio que diz que aquilo ali é bom ou não, ou mesmo questões humanas, né? Sentimentos muito terríveis que às vezes nos consomem, então é bom mesmo que saia fora, né? Com um exorcismo, com uma entidade que capture aquilo e leve embora. Mas também pode ser invocações que nos possibilitam sentir melhor. Isso é feito o tempo todo. Quando a gente reza, a gente faz isso. Pai nosso que estás no céu, né? Olha, essa oração é tão incrível, né? Santificado, né? Ou na Ave Maria cheia de graça, né? Então, todas essas imagens têm realmente poder sobre as nossas disposições, produzem coisas no nosso corpo, quando elas são invocadas. Elas são invocadas modificando as nossas disposições corporais. Deixa eu aproveitar, gente, sobre isso, coloque na internet o seguinte título: A Teoria do Encosto, Fernanda Carlos Borges, revista Performatos. Eu fiz um artigo sobre isso, citando a pesquisa desse cara, o Xordas, e outros autores também, o Edgar Morin, sobre o que ele fala da magia primitiva, o Gaiarsa, sobre o que ele fala dessas incorporações no corpo, né? Que se chama Teoria do Encosto, revista Performatos, Fernanda Carlos Borges. Vocês vão ter acesso e ler sobre isso de um jeito com mais detalhes, né? Com mais detalhes. Que é bem interessante, eu acho muito bonito. Tá bom. Tá bom? Então, para vocês que nos acompanharam, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, inclusive no Filosofia em Movimento, e deixem o seu like, que isso ajuda demais. Um beijo grande, obrigada. Beijo grande, gente. Até o próximo.